sem estarem conectados com Deus, com os princípios e valores de Deus. No versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário e entendi o fim deles. Ou seja, até que o meu sistema saiu de off e foi para on. Eu me conectei com a eternidade. E entendi tudo. E aí ele faz uma das orações, uma das canções mais lindas que tem na Bíblia. Ele diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Não há na terra a quem eu desejo, senão a ti. O que esse salmista está dizendo para mim e para você nesta noite é: quando eu estou conectado com a eternidade, o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai na tua presença, ó Rei. Não sou daqui. E o interessante é que no versículo 13, ele diz assim: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, reconhecendo que eram forasteiros. Ele está falando de homens e de mulheres que perseveraram e morreram sem conseguir ver o que havia sido prometido para eles. Mas eles contemplavam de longe, e este longe para eles não era distante. Ao contrário, esse longe para eles e para todas as pessoas que caminham pela fé é bem ali. Eu sou filho de mineiro, minha mãe é de uma terra que ficou conhecida por causa do Nércio da Capitinga. E se ela estiver me assistindo, um beijo, mãe, ela é de Franca. E mineiro tem um dizer que é interessante. É logo ali. Vai. Acredita que é logo ali. Mas isso os movia, meus irmãos. Isso os motivava. Isso os impulsionava. Então, Hebreus aqui fala da relação de homens e mulheres, no capítulo 11, nos apresenta, é uma relação de homens e mulheres que viveram a história, mas foram chamados por Deus para viverem com os pés na história, mas em conexão com a eternidade, porque a eternidade é maior do que a história, a eternidade é imensamente maior do que a história, e você vivendo a história conectado com a eternidade, você não se perde no caminho, você não se prende às coisas dessa terra. Deixa eu criar um cenário com vocês. É meio lúgubre, mas não fique tranquilo, não. Imaginemos que neste momento eu estou aqui pregando com vocês, eu tenho um ataque fulminante e quando eu abro os olhos, eu estou na eternidade. Aí o anjo Gabriel chega: ô, pastor Ezequiel, o senhor estava lá no meio de uma pregação, o povo estava meio empolgado lá, estava bonito, estava cheiroso. É mesmo. Onde eu estou? Você está na eternidade, você está na glória. Vou te levar até o escritório central, Jesus está te esperando. Chego lá, Jesus está lá. Ô, Ezequiel, quanta honra recebê-lo. Quanta honra, eu que agradeço, Jesus. Aí eu dou um abraço, um beijo.
E ele fala para mim, Ezequiel, deixa eu te levar aqui para te mostrar aqui o lugar onde que você está. Vou dar um rolê com você aqui na eternidade. Aí ele começa a passar por aqui, por ali, mas eu fico meio confuso, assim, mas Senhor, meu casamento e minhas filhas, Senhor, meus netos. Eu estava na iminência de abrir um centro de recuperação lá em Suzano, e o Adriano, a Liliane, estava contando com essa parceria. Tantas expectativas que eu tinha lá ainda, Senhor. Ezequiel, disse Jesus para mim, isso não é nada comparado ao que... Isso não é fichinha, isso é fichinha comparado ao que você vai ver aqui. Aí começam a me mostrar as coisas bonitas, celestiais, as ruas de ouro, e de repente a gente, desculpa o termo, a gente tromba com o apóstolo Paulo. Ô Paulo, esse aqui é o Ezequiel, eu queria que você ficasse um pouquinho com ele, tomasse um café. Aí o apóstolo Paulo me leva no Franz Café da Eternidade. E começa a contar para mim o seguinte, Ezequiel, sabe o que Lucas escreveu lá no livro de Atos, aquele naufrágio? E você não sabe, ali não foi nem 10% do que aconteceu. Senta aí, vamos tomar um café que eu vou te contar. Ele começa a me contar as coisas que aconteceu, os momentos de dificuldade no naufrágio, a tempestade, como foi, como é que não foi. Aí, de repente, quem está passando assim? Davi. Ô, Davi, vem cá, Davi. Paulo chama, esse aqui é o Ezequiel. Estou tomando um café com ele aqui. É mesmo, Ezequiel? Você acabou de chegar aqui? Acabei de chegar, Davi. Pois é, então você vai almoçar comigo no Giovanetti da Eternidade. Aí tá eu com o Davi lá, e Davi, eu quero saber como é que foi a história do urso, a história do leão, a história de Golias. Tudo que tá... Olha, Ezequiel, você não tem noção lá quando eu estava na caverna de Adulão, aquela cambada lá que ninguém dava nada. Os valentes de Davi. Eles começam a contar a história deles, as dificuldades, as adversidades. Eu começo a viajar, um vem e conta, aí o outro herói da fé vem para mim e conta mais um pouco, até que um deles chega para mim e fala assim, e você, Ezequiel? Conta a sua história. Quais foram as adversidades que você enfrentou lá e perseverou? Eu fiquei sabendo que teve uma pandemia lá. Eu fiquei sabendo que as coisas apertou para todo mundo, que teve ciclone. Não, conta aí como é que você passou. Conta a sua história, Ezequiel. A minha? A sua história, como é que foi lá? Então, né? Nesse momento o anjo Gabriel bate no meu ombro. Ezequiel, deixa eu te contar uma coisa, não costuma acontecer aqui na eternidade, mas aconteceu um probleminha no sistema aqui da eternidade. Eu acho que foi um hacker do inferno que entrou no sistema e não era para você estar aqui. Você vai ter que voltar para lá. Eu salvo pelo gongo. Aí eu volto para cá. Estou eu aqui continuando pregando para os irmãos, tá? Voltei. Ressuscitei. Só que essa pergunta continua ecoando no meu coração. Qual é a tua história? Um dia você vai chegar lá. Alguns desses personagens de Hebreu 11 você vai conhecer.
Todos eles.